Oi, oi, seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Hoje a gente está aqui para corrigir a questão de número 48 da prova da UER 2024. Vamos lá, então. Essa é uma questão que fala sobre estrutura de célula procarionte. E essa imagem que foi usada está referenciada aqui no Mundo da Educação. A gente consegue achar a imagem original e eu já vou mostrar para vocês. Mas antes vamos ler a questão. Diz assim, ó, as células procariontes podem ser observadas em organismos do domínio bactéria e arqueia. A figura a seguir representa uma bactéria com a indicação numérica das principais estruturas que são observadas nesse tipo celular. Então aqui a gente vai ter uma série de estruturas indicadas, certo? E ele pergunta, com relação a algumas das estruturas indicadas na figura apresentada, assinale a opção correta. A imagem original, gente, é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, vamos botar aqui do ladinho, diminuir, para vocês verem aqui, ó. Então a imagem original está aqui. E a gente consegue ver todas as estruturas. Então, a gente vai junto aqui escrever o que é cada coisa, tá? Vou deixar aqui do lado porque essa coloridinha tá bem bonita, aí ela vai ficar mais visual pra gente. Mas vamos fazer aqui, ó. Começando no número 1. O número 1, como a imagem está em preto e branco, pode ficar um pouco difícil da gente ver, mas o número 1 está referenciando tudo isso aqui, tá? Ó, toda essa estrutura. Então, esse número 1, deixa eu diminuir o tamanho da caneta. Ó, esse número 1 está indicando a região semelhante ao núcleo, mas não é um núcleo porque não está delimitado por membrana. Então é um núcleo não delimitado, um material genético disperso, que a gente chama de nucleóide. Esse óide é semelhante a... Então é semelhante a um núcleo, porém não tem uma membrana, uma carioteca envolvendo. Esse 2, ele está indicando aqui, ó, pra gente o quê? Está mostrando pra gente o material genético, o DNA, que é aquele DNA circular de bactéria, tá? Aquele cromossomo circular, compacto, sem intron, sem exon. Quando a gente olha aqui esse número 3, aqui fora, a gente tem aqui as fímbrias ou cílios, que geralmente são usados para fixação, adesão. Esse número 4, a gente chama de pilha ou pelo sexual, que é aquele canal citoplasmático que as células vão usar para transferir material genético entre elas, aquela transferência horizontal, que a gente chama de conjugação, elas trocam plasmídios, certo? Esse número 5, grandão aqui comprido, é uma estrutura de locomoção que a gente vai chamar de flagelo, mesmo que está presente, por exemplo, nos espermatozoides dos animais. Aí vamos para o número 6. O número 6 está nessa bolotinha aqui pequenininha, que é algo que todas as células têm, que eu brinco que é a impressora 3D do DNA, que são os ribossomos. Então o ribossomo ele lê uma mensagem que foi enviada para o DNA para imprimir aquela proteína, para que aquela proteína realmente seja expressa e faça uma função na célula. O 7 está mostrando aqui para a gente o citoplasma, né, porque está aqui no meio dessa parte que está... Ali sem uma indicação clara de uma estrutura, está mostrando algo maior que é o citoplasma. O 8 está mostrando, esse 8 está difícil, parece até um ribossomo, mas se a gente for olhar na estrutura original, ele é um DNA circular pequenininho, aquele DNA acessório que a gente vai chamar de plasmídio, que geralmente não é essencial para a sobrevivência em condições gerais, mas que quando está presente traz alguma vantagem adaptativa. Depois a gente vai olhar aqui o número 9, tá? Na membrana plasmática, que é o primeiro envoltório se a gente for olhar de dentro para fora. Então esse 9 aqui, ó, é a membrana plasmática, um envoltório feito de fosfolipídios. Depois nós temos o 10, e esse 10 está por fora da membrana. Aqui nós vamos ter no 10, ó, o que é? A parede celular. De que é feita a parede celular, gente? De uma bactéria? Muito bem, a parede celular é feita de peptídeo glicanos. Então, aminoácidos conjugados com proteínas. Beleza. E o número 11 é uma estrutura que pode ou não estar presente em bactérias, que geralmente vai conferir mais resistência, tá, a essas bactérias que a gente vai chamar de cápsula. Então, aqui, ó, cápsula. Tá? Beleza, então a gente matou todas as estruturas. Se você quiser olhar a imagem original, você pode ir lá no site, mas ela tá aqui. Certo? Então, vamos olhar aqui embaixo. Com relação a algumas das estruturas indicadas na figura apresentada, assinale a opção correta. O número 2 indica o núcleo delimitado por carioteca. Não. Núcleo delimitado por carioteca está presente em célula eucariótica ou eucarionte, tá? Então, em animais, em plantas e fungos protozoários, em algas, mas não em bactéria. Nós não temos nenhum tipo de compartimento interno, não temos membranas internas na bactéria, tá? Então, é um núcleo não delimitado aqui, ó.
Na B, o número 3 indica uma fímbria responsável pela aderência da célula à superfície e às células hospedeiras. Pô, 100%, 3 é uma fímbria que geralmente vai ajudar a bactéria a se fixar sobre o local que ela vai retirar alimento, vai parasitar, enfim. A 3 está certa, é a nossa resposta. Na C, o número 5 indica um flagelo. Aí você vai olhar, pô, professora, o número 5 é um flagelo, olha que o flagelão compridão. Ok, até aqui tudo certo. Responsável pela transferência de material genético. Não, o flagelo é responsável por locomoção. Se a gente fosse procurar quem é que transfere material genético aqui, seria o número 4, que é o píleo, o pelo sexual, tá? Na D, o número 6 indica um ribossomo. Quando a gente vai olhar o 6, é um ribossomo mesmo. Mas o que está errado? O número 6 indica o ribossomo, está certo, que faz síntese de ácidos nucleicos. Não, faz síntese de proteínas. A gente já até viu na outra questão, né? A função do ribossomo é juntar aminoácidos de acordo com um comando que veio lá do DNA, por meio do RNA mensageiro. Então, ele junta os aminoácidos na ordem que o DNA mandar. E na letra E, o número 9 indica a cápsula, que é verdade, a cápsula vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Não, o número 11 indica a cápsula, o número 9 indica o quê? A membrana plasmática, tá? Então aqui, ó, o número 9 é o envoltório mais interno, então é a membrana plasmática e não a cápsula. Certo? Então nessa aqui a nossa resposta certa vai ficar a letra B de bioma. E a gente encerra a nossa correção aqui. Se você ficou com qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo. E sabe, né? Valoriza o nosso canal, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E não esqueça, invista na sua educação, seja sala de exatas.